Olá, ouvintes da Rádio Vibe Mundial, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. Estamos começando agora mais um programa Luz e Cura aqui pela Rádio Vibe Mundial, aqui pelas ondas da 95.7 FM. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é a respeito dos relacionamentos afetivos, né? Então vamos bater um papo sobre os relacionamentos afetivos, vamos falar sobre inúmeras questões que acabam interferindo nos relacionamentos afetivos, bem como o quanto que se você tem um relacionamento complexo, se você tem um relacionamento complicado, vamos falar muito bem a respeito dessa condição, né? Então, é, pense comigo, né? Se você está com um relacionamento, será que você sabe muito bem o que esse relacionamento ele faz com você? O que esse relacionamento como que ele interage com você? Então vamos meditar um pouquinho a respeito dessa questão, tá? É, falando especificamente de relacionamento afetivo, existe uma questão que interfere bastante nos relacionamentos, que é o fato de você olhar para toda essa perspectiva e começar a pensar assim: será que o meu relacionamento ele está seguindo um padrão evolutivo? Por que eu lhe digo isso? Porque todo relacionamento afetivo ele tem como base principal uma estrutura que auxilia a determinada situação a, para que as pessoas elas possam crescer juntas. Então, todo relacionamento afetivo tem como base principal o processo evolutivo, a evolução das pessoas, né? Então, toda a dinâmica, né, de um relacionamento afetivo, ela tem como base fundamental olhar para todas essas características e conseguir compreender assim, olha, eu tenho aqui o meu relacionamento afetivo, né? Independente se for um relacionamento hétero, homo, enfim, esse relacionamento afetivo ele tem como base, né, nós aprendermos mais sobre nós e também ajudarmos o outro. Sabe por quê? Existem muitas questões que interferem diretamente na maneira como a gente olha a vida. E quando nós vamos olhando a vida, nós conseguimos compreender muito bem que essa estrutura ela tem toda uma gama de informações que está ali ao redor. Então, quando nós olhamos para toda essa característica, quando nós olhamos para essa característica que envolve o relacionamento afetivo, né, muitas pessoas ficam ali muito apavoradas, né? Será que meu relacionamento afetivo vai dar certo? Será que eu tenho condições de seguir adiante e tocar o meu relacionamento afetivo? É isso que nós vamos observar, né? Eu recebo muitas perguntas, né, tanto dos pacientes como também de pessoas que muitas vezes me escrevem, me perguntando algo, né, a respeito de questões afetivas, né? E geralmente, né, dos mais jovens, é muito interessante, dos mais jovens geralmente me perguntam se deve falar com determinada pessoa, se deve acessar determinada pessoa, e isso é muito interessante, porque diante a um processo evolutivo, muitas vezes a pessoa ela tem medo de acessar o outro, tem medo de se declarar, né? E, e recebo também perguntas diversas em relação a, a relacionamentos que estão em crise, em relação a ciúmes, em relação a sentimentos de perseguição ou sentimentos de traição, que não necessariamente o parceiro ou a parceira está realmente traindo, né? Por exemplo, já atendi uma pessoa certa vez
que tinha um relacionamento extremamente ético com o marido, mas o marido tinha um ciúmes muito grande, né? E um sentimento de insegurança muito significativo, né? Que pensava constantemente que ah, que ela pudesse de alguma forma trair ele, né? Então isso vai minando os relacionamentos. E nós estamos num momento muito desafiador, que é o momento onde nós somos muito atacados, vamos dizer assim, né? Muito atacados energeticamente, até para que os nossos relacionamentos eles se atrapalhem, né? Então existe toda uma questão que existe nas relações que nem sempre as pessoas percebem objetivamente, né? Nem sempre as pessoas percebem que elas estão muitas vezes sendo alvo de um processo de ataque energético e espiritual até, né? Porque vamos começar a falar dessa questão, tá? Quando existe um ataque espiritual ou energético, esse ataque ele vem para destituir a força de uma das duas pessoas, né? Então, se de repente for um homem que está de repente fazendo um trabalho, um bom trabalho, né? Existe toda uma estrutura que pode estar acontecendo ali nesse casal para receber uma camada energética que desestrutura o parceiro, né? E isso os casais precisam ficar muito atentos. Por qual motivo? Porque nós não estamos sozinhos nesse mundo, né? E se nós não cuidarmos muito bem da nossa energia, se nós não cuidarmos muito bem é, daquilo que nós podemos estruturar, né, daquilo que nós podemos fazer a coisa acontecer ali para crescer junto, para ir adiante, se nós não fizermos isso, o que acontece? Há uma tendência muito significativa de nós começarmos a atender a essas demandas, mas de um astral inferior, de um astral mais pesado, né? Então, isso é bem delicado porque eu vejo muitos casais, né, em consultório que tem vamos dizer assim, essa dificuldade. E essa dificuldade faz com que os casais eles tenham seguramente ali muitos conflitos, mas muitos conflitos. E acaba fazendo com que toda essa situação ela leve inevitavelmente a muitas brigas, muitas angústias, muitos sentimentos de opressão, e isso não é bom. Isso não é bom, de maneira nenhuma. Então, o que nós vamos pensando aqui e estruturando é justamente para que você tenha condições de entender todo esse processo que está acontecendo com você. Se você estiver passando por um momento delicado, por um momento desafiador, então vamos estudando isso juntos, tá? Por qual motivo? Porque um relacionamento, o sentido evolutivo de um relacionamento afetivo vem justamente para que nós possamos ajudar o outro a se desenvolver. E nessa ajuda, onde nós ajudamos o outro a se desenvolver, é o momento onde nós conseguimos perceber muito bem que conseguimos crescer também. Nós acabamos crescendo muito quando ajudamos a outra pessoa a se desenvolver. Então, diante a tudo isso, é muito complexo
a questão dos relacionamentos, porque os assuntos, muitas vezes, e até mesmo as brigas, elas disparam das maneiras mais, assim, exóticas e mais, é, assim, de uma forma simples, mas que vira muitas vezes uma grande briga, né? Então, por exemplo, pense numa pessoa, né? Num marido que é um pouco mais introvertido e ele trabalha todos os dias, precisa ir ao escritório da empresa, e a mulher mais extrovertida e trabalha fazendo home office todos os dias, né? Quando esse marido chega cansado, ele quer silêncio. Essa mulher não falou o dia todo, ela só digitou. Ela está com uma quantidade de informações absolutamente represada, né? E se ela está com essa quantidade de informações represadas, inevitavelmente ela vai querer conversar com o marido, né? Ela vai querer conversar com esse marido, vai querer dividir muitos aspectos com ele. E ele seguramente não vai querer dividir muitos aspectos com ela, né? Então, isso é muito delicado, porque diante a esse processo, existe toda uma gama de emoções ali que se estrutura, né? Se estrutura para que a coisa vá ficando cada vez pior. Porque numa casa onde existe uma discussão, a, a energia da casa ela se desestrutura, tá? Então a energia da casa ela se desestrutura por qual motivo? Porque existe quando nós ficamos nervosos, a nossa energia, o nosso campo energético, ele se modifica, tá? Existem pessoas, terapeutas e até mesmo médiums que conseguem perceber até a tonalidade da nossa frequência energética. E se nós passamos objetivamente por um nervoso, essa tonalidade da nossa frequência energética, ela muda, ela altera, né? Ela muda de tom, né? Existem médicos que conseguem descrever até quando a pessoa, por exemplo, ela consome bebida ou consome alguma algum componente, né? Alguma droga, a aura da pessoa, toda essa energia que está ao redor do corpo, ela muda de cor, ela fica mais escura, né? Ao passo que uma pessoa que acabou de fazer uma oração, uma meditação, aquilo está radiante, está vibrante, em cores específicas, né? Amarelo, dourado, lilás, azulado, né? E isso são questões que vão se ajustando, né? E que, se porventura essas brigas elas continuam, essa mudança da aura vai contaminando a casa, né? Então, por exemplo, existem limpezas energéticas que a pessoa pode fazer, existem várias técnicas, né? De limpezas energéticas, de equilíbrio, né? De equilíbrio da casa. Então, técnicas que não faltam para fazer essa limpeza da casa. Mas veja só, imagine que você limpou sua casa objetivamente, você passou pano, você fez de tudo para limpar. Com o passar do tempo, vai ficando pó, né? Com o passar do tempo, você vai sujando, você vai cozinhando, você vai fazendo coisas assim, e a casa vai ficando suja novamente, né? Assim é a parte energética. Você pode até fazer uma limpeza energética, só que a casa, se você não tomar cuidado, ela volta a ter toda uma gama ali de densidades, né? Vamos colocar assim, de sujeira energética, né? E o nosso corpo é isso. Quando o casal ele não está bem, tudo ao redor desse casal começa a se prejudicar,
né? Quantas pessoas, por exemplo, eu já presenciei, lamentavelmente, que se gostavam muito, mas começaram a se desvirtuar completamente dos princípios fundamentais, né? Então, o que eu quero passar hoje aqui para vocês é justamente para que vocês tenham condições de olhar para tudo isso e, e perceber assim, puxa, como será que anda meu relacionamento? Será que meu relacionamento ele anda de uma maneira onde eu estou conseguindo construir junto com o meu parceiro, com a minha parceira, um relacionamento construtivo e edificante? Né? Será que eu estou conseguindo ajudar o meu parceiro e a minha parceira nesse processo de desenvolvimento? Será que eu estou conseguindo fazer isso? Então vamos pensar. Porque se você não estiver conseguindo fazer isso, não significa que você precisa separar, mas significa que você precisa fazer uma investigação muito significativa para que você tenha condições de olhar para tudo isso e dizer assim, olha, eu quero continuar aqui no meu processo evolutivo e eu não vou abrir mão disso. Eu quero continuar sem o meu processo evolutivo e isso farei, né? Então, é necessário colocar essa energia, é necessário olhar para tudo isso e compreender assim, olha, eu preciso e desejo fazer essa dinâmica, né? Fazer essa dinâmica de melhorar a minha relação, né? Até porque você pode ter, por exemplo, relacionamentos com amizade, né? Familiares, mas apenas com relacionamento afetivo que você consegue assistir através do outro as suas sombras, né? Isso muitas vezes acontece com amigos? Sim, pode acontecer com amigos, mas é através do relacionamento afetivo que a pessoa ela consegue perceber as próprias sombras, né? Então, como que isso funciona? Quando eu estou em um relacionamento afetivo, este relacionamento afetivo, ele tem condições de recepcionar partes dentro de mim que Léo, não consigo perceber. Então, por exemplo, eu fico incomodado com algo, né, que vejo na outra pessoa, e esse algo que eu vejo na outra pessoa é, tem a ver com alguma estrutura que ainda não foi curada dentro de mim, ou alguma estrutura que eu preciso rever dentro de mim. Então, pode ser que eu veja uma estrutura ali na minha parceira que está diretamente relacionado com uma cena que presenciei na infância, uma cena que presenciei, por exemplo, na minha adolescência, e a minha inconsciência ela me convoca para que eu tenha condições de olhar para essa situação através daquela cena da minha relação afetiva. Vocês estão me entendendo? Se ficou um pouquinho confuso, eu vou explicar de uma maneira mais palatável. Essa estrutura, quando vejo algo e acaba me incomodando, ou até mesmo quando vejo algo e me sinto muito acarinhado, né? Sempre nós estamos trabalhando alguma ideia, algum subterfúgio, né? Então, diante a tudo isso, o relacionamento afetivo ele tem como base olharmos para dentro e ajudarmos o outro a se desenvolver. Quando isso não acontece, existem questões que começam a surgir e essas questões inevitavelmente geram vulnerabilidade, que como consequência também geram algumas brigas e daí por diante, né, abrindo um pouquinho aqui o leque para a gente possa falar até de forma espiritual, os casais eles começam a receber, né, influências a partir dessas brigas. Muitas vezes
A própria ideia da briga já faz parte da influência espiritual, né? Então, diante a isso, eu gostaria que você refletisse para que você pudesse olhar para toda essa demanda, que você pudesse olhar para toda essa característica e perceber que é possível sim ter um relacionamento saudável, né? É possível sim ter um relacionamento ah, onde existe cumplicidade, onde existe eh, amor, né? Ou seja, o que será, né? O que será que existe dentro de você que de repente está impedindo você de ter esse relacionamento, né? E falo também com as pessoas que têm muita vontade de ter um relacionamento e hoje sentem assim, puxa vida, por que o relacionamento ainda não aconteceu para mim? Por que o relacionamento ele não aconteceu na minha vida do jeito que eu gostaria que acontecesse? Ou se já aconteceu, ah, quais foram os padrões que influenciaram para que ele não pudesse dar certo? Então vamos falar sobre muitas questões, é, sobre essas questões, principalmente também dos relacionamentos que ainda não aconteceram, não fluiu. Porque um dos temas que eu considero assim de grande valia para que a gente fale sobre o processo do relacionamento afetivo, se esse relacionamento afetivo é um relacionamento ah, ah, de karma, né? Ou é um relacionamento de dharma, ou seja, o karma é tudo aquilo que acaba sendo pesado, é aquilo que a gente vai pagar, né? É o débito que a gente tem com o universo e que inevitavelmente quando nós pagamos, isso acaba se tornando mais, vamos dizer assim, mais palatável. E quando nós pagamos nossos karmas, depois de um tempo, nós começamos a receber os dharmas, ou seja, nós começamos a receber aquilo que está preparado para que a gente receba, né? Então, a respeito disso, né, logo mais nós vamos fazer um intervalo e no segundo bloco nós vamos falar bastante sobre as pessoas que hoje têm uma certa dificuldade para ter um relacionamento, né? E eu vou dar algumas dicas, tá, para isso. Então, acompanhe comigo, tá? No segundo bloco. Mas, continuando aqui, em relação ao karma e o dharma, eh, o fato de um relacionamento ser mais complexo ou um relacionamento ser uma, uma extensão aí do seu karma que você precisa viver, isso não faz desse relacionamento algo ruim. Nem eu também acredito que o fato de um relacionamento não ter dado certo significa que ele não valeu. Todo relacionamento ele vale sim, e ele vale muito. E é justamente por isso que nós vamos aprendendo o valor que esse relacionamento tem, né? Então, quando nós vamos entendendo o motivo pelo qual nós estamos passando por aquela determinada situação, essa determinada situação ela vai trazendo para nós uma realidade completamente diferenciada, né? Então, o objetivo é entendermos por qual motivo esse relacionamento ele, ele vem funcionando dessa forma, né? O que será que esse relacionamento ele quer nos mostrar, né? Então, se você tem um relacionamento, tente observar o que será que você está aprendendo com esse relacionamento. O que será que você precisa transformar na sua vida para que você tenha condições de seguir adiante e fazer, né, fazer o seu percurso evolutivo, tá? Porque não existe vários desenvolvimentos, né? Desenvolver minha área física, minha área profissional, não existem vários
desenvolvimentos. Existe um desenvolvimento só, que é o espiritual. E eu vou falar disso. Então vamos lá, vamos continuar aqui depois desse pequeno intervalo. Vamos continuar a falar sobre essas questões de relacionamento, sobre as pessoas que têm certas dificuldades de encontrar seu parceiro ou sua parceira, né? Nós estamos vivendo um mundo muito desafiador. E esse mundo, ele é repleto de relações muito superficiais. Sendo que essas relações, elas encontram certas dificuldades por conta de toda uma fragilidade das relações, relacionamentos que muitas vezes se iniciam, se iniciam de forma muito fugaz e não tem uma profundidade, né? Não existe uma profundidade ali para que você possa gradativamente mergulhar, né? Uma realidade onde a quantidade muitas vezes vale mais do que a qualidade. É claro que o processo da vida vai mudando, nós vamos compreendendo todo esse processo que vai acontecendo, e diante a todo esse aspecto, eu vejo que existe toda uma questão, né, muito substancial que faz com que você, né, tenha essa certa dificuldade de encontrar um parceiro ou uma parceira. E essa questão está diretamente relacionada à sua história. Tem muitas pessoas que têm uma história de vida que pode favorecer um relacionamento afetivo, e tem outras pessoas que têm determinada história que não favorece tanto um relacionamento afetivo, né? Tem pessoas que estão até com a energia, com o aspecto emocional travado para essa perspectiva do relacionamento afetivo, ou tem crenças específicas que inviabilizam a fluidez da afetividade na vida, né? Então, isso é muito importante que você trabalhe essas questões, que você possa trabalhar cada uma dessas questões que vão surgindo e tenha condições de mergulhar nesses temas, né? Conversando com um amigo, fazendo uma terapia, assistindo uma palestra, assistindo materiais que estejam diretamente relacionados com esse processo. Por qual motivo eu digo isso? Porque o relacionamento afetivo, ele é muito importante para o ser humano, né? Desde que o mundo é mundo, né? Que o mundo é mundo como nós conhecemos aqui, né? Não existe diferença alguma de um ser humano de 3.000 anos atrás, 4.000 anos, 5.000 anos atrás. Esse ser humano, ele continuava amando, odiando, disputando poder, fazendo questões diversas ali para que ele para que ele pudesse seguir a vida dele, né? E os interesses, e a vontade de estar perto, as paixões, né? Tudo isso sempre aconteceu, né? Então, não é novo, e é claro que aspectos culturais vão influenciando diretamente, né, na maneira como a gente se relaciona e na maneira como se relaciona com o amor também, né? Então, o amor, ele é muito relacionado se correlaciona muito e recebe influências da cultura, né? Mas o que eu falava no primeiro bloco a respeito das pessoas com certa dificuldade de ter um relacionamento afetivo, isso tem muito a ver com questões que estão registradas dentro dessa pessoa. Essa pessoa muitas vezes tem certa dificuldade de assimilar conteúdos, né, que viabilizam essa manifestação do
aspecto afetivo na vida. Por quê? Isso pode vir de algum trauma, isso pode vir de alguma situação que a pessoa passou, né? Pode vir também de uma desestrutura familiar, né? Onde é, a pessoa percebia ali um pai, uma mãe em conflito, em conflito entre eles ou em conflito com alguma pessoa. Então tudo isso influencia, porque a cabecinha de uma criança registra questões que a gente não faz nem ideia. Quando uma criança presencia, por exemplo, uma discussão entre os pais, essa criança ela vai registrar de alguma forma aquele evento. Isso pode ou não influenciar no futuro. Agora, se as discussões elas são recorrentes, certamente isso vai influenciar no futuro, né? Então, problemas diversos, problemas com a parte financeira, problemas com ciúmes, com vícios, né, alcoolismo, tudo isso influencia muito na maneira como a criança vai registrar os seus cuidados, né, a partir dos cuidadores ali, seja os pais, seja quem criou, enfim. Então aquilo influencia muito a criança. E quando influencia, isso fica registrado. Nós formamos a nossa base estrutural, ela é formada até os 7 anos de idade. Tá? A estrutura da nossa personalidade é até 7 anos de idade. Depois disso, depois dos 7 anos de idade, vai acontecendo, é como se fosse uma casa, né? A estrutura está pronta, agora você vai fazer o acabamento, colocar as janelas, as portas, a fiação. É assim que acontece com a nossa estrutura de personalidade. A estrutura fica pronta, depois vai fazendo um acabamento a partir dos 7 anos de idade. Então, a chamada primeira infância do 0 ao 7, depois da segunda infância dos 7 por volta dos 10, 11, 12 anos, né? Depois vai entrando ali na pré-adolescência, esse momento é um momento muito desafiador, é um momento que a criança está aprendendo muitas coisas e a criança aprende especificamente aquilo que os pais sentem, né? Não só aquilo que eles falam. A criança aprende muito mais aquilo que os pais sentem do que aquilo que eles falam, ok? Então, a criança, ela vai registrando tudo isso e muitas vezes, dependendo do registro que essa pessoa tem, isso vai influenciar na vida afetiva, né? Daqui a 20 anos, influencia na vida afetiva. 20, 30 e assim por diante, né? Então, diante a esse aspecto, perceba que tente se perguntar, né? O que eu posso fazer? Agora, olha, anota, tá? Anota aí. Você que está em casa, no trabalho, no carro, depois você volta, grava esse minuto aqui do vídeo, tá? Para você fazer uma pergunta para você. O que eu preciso aprender dentro de mim para viver um relacionamento afetivo? Pergunta e deixa, e solta, tá? Uma outra pergunta, se você já estiver em um relacionamento afetivo, o que eu preciso aprender para edificar e nutrir meu relacionamento afetivo? Eu peço para que homens e mulheres façam essa pergunta, né? O que eu posso fazer? Como que eu posso ajudar minha parceira a crescer e evoluir aqui nesse plano? Como que eu posso ajudar o meu parceiro a evoluir, a crescer e a estimulá-lo aqui nesse plano? Faça essa pergunta para você, sabe? Porque essas perguntas são perguntas assim provocadoras, que não necessariamente você vai ter uma resposta logo de imediato, mas com o passar do tempo, seguramente você terá
uma resposta. Essa resposta ela pode vir em sonhos, essa resposta ela pode vir também de uma maneira onde de repente você está lendo um livro e começa a perceber que essa resposta ela veio à tona. Ela pode vir de uma intuição, né? De uma intuição dizendo objetivamente para você a resposta dessa pergunta. Então, faça essas perguntas, porque isso é muito importante para tanto a edificação da sua relação, quanto também se você não tiver uma relação e deseja ter, porque você quer continuar se desenvolvendo, você quer continuar fazendo o seu processo evolutivo fluir, essas perguntas elas são muito importantes, né? Agora tem temas em relação aos aspectos da relação afetiva, são diversos, né? Porque as problemáticas elas vão acontecendo e o ser humano, olha, o ser humano tem uma criatividade para compor problemáticas que afeta a si, né? É uma criatividade fantástica, né? Agora, um conselho que eu dou para todo mundo que vem fazer sessão de casal, que vem fazer sessão individual, mas que quer trabalhar esse aspecto, é justamente que você não fale da sua relação afetiva, né? E se falar, fale para poucas pessoas. Por qual motivo? Porque quando você fala de sua relação afetiva, e geralmente as pessoas quando divulgam, elas não simplesmente falam, elas reclamam da relação afetiva, né? E muitas vezes você pode ter o seu desafio ali e a sua vontade de compartilhar com aquela amiga, com aquele amigo, a sua relação afetiva, mas repare bem, quando você divide a sua relação afetiva, você está abrindo, ok, a vulnerabilidade da sua relação afetiva. Não faça isso, não. Você pode estar passando por um problema, seguramente. Se for falar para alguém, fale para alguém que possa ajudar, que de repente já passou por uma experiência, que tem um grau de maturidade, que você legitima aquela pessoa com um grau de maturidade mais significativo, né? Então olhe para isso e perceba assim, puxa, será que essa pessoa ela pode me ajudar? Acho que eu vou trocar uma ideia com ela. Procure um profissional, um terapeuta, né? Peça referências para algumas pessoas, né? E tente sentir se esse terapeuta realmente, né, tem se você sentiu ali uma confiança a respeito dessas orientações, né? Porque as terapias, a psicologia, assim como todas as outras profissões, existem bons profissionais e existem profissionais que muitas vezes não estão devidamente equilibrados para eh, eh, para inclusive atender, né? Então, diante a isso, olhe muito bem para essa questão e para essa questão, e se você tiver com uma problemática, procure ajuda, né? Não deixe a coisa a coisa andar, não empurre essa decisão para frente, porque pode ser que lá na frente alguma pessoa da relação, o parceiro ou a parceira, pode ser que um dos dois não queira mais. E aí fica muito delicado, né? Geralmente quem toma a decisão, né? Geralmente demora um pouco para tomar a decisão e toma e segue adiante, mas quem não gostaria, não queria que o relacionamento terminasse, isso realmente é um fator que acaba gerando muito estresse e muita angústia, né? Então, diante a esse processo, eu sinto que se você tiver com alguma problemática,
procure ajuda. Isso é muito bom para que você tenha condições de seguir adiante, cumprindo esse processo evolutivo, tanto de se conhecer, quanto também de ajudar o outro a se desenvolver. Aí as pessoas geralmente me fazem a seguinte pergunta: Léo, mas meu marido não quer se desenvolver. Ele não quer se desenvolver, ele, ele tem toda uma questão ali, não acredita em terapia, não quer ir na igreja, já convidei para ir na igreja, para ir no centro, para ir na Sítio Noyer, para vir na sessão de casal, ele não quer. Eu sempre digo assim, um relacionamento afetivo, ele ele está conectado por vamos dizer assim, ele está conectado por um elástico, tá? Então cada ser está conectado numa extremidade desse elástico. Se porventura esse elástico ele vai tracionando uma pessoa, ela vai se desenvolvendo, e a outra vai ficando na mesma posição, vai chegar um momento que esse elástico ele vai romper. Inevitavelmente ele vai romper. Então, eu não gostaria que esse elástico ele rompesse, né? Eu sempre, veja, dentro da minha profissão, nós trabalhamos para que as pessoas possam se entender, para que as pessoas possam curar as suas dores e possam, sem dúvida nenhuma, encontrar essa fluidez de sentimento, essa paz interior, né? Acontece certas vezes as pessoas se separarem, até para seguir outros caminhos, né? Então, diante a isso, eu digo assim, olha, se porventura esse elástico ele começa a esticar demais, uma hora vai arrebentar. E se a pessoa ela não quiser se desenvolver, é muito desafiador, mas se a pessoa não se desenvolve, inevitavelmente aquela pessoa que está se desenvolvendo, pode acontecer duas situações. Ou a pessoa cessa para o desenvolvimento, para esperar a outra pessoa vir, ou essa pessoa ela continua se desenvolvendo e inevitavelmente vai acontecer acontece até mesmo, pode acontecer uma separação, né? Existem configurações de relação, né, que a pessoa vai se desenvolvendo mas consegue compreender que mesmo aquela pessoa que não se desenvolve, ela contribui para o processo de desenvolvimento deste que está se desenvolvendo. Então, deixa eu explicar, que pode ter ficado confuso. Imagine que eu tenho um relacionamento com uma pessoa. E aí, esse relacionamento, né, a pessoa que eu me relaciono não quer se desenvolver, mas eu vou me desenvolvendo, né? Quando eu vou me desenvolvendo e percebo que a outra pessoa não faz, o fato de eu aceitar aquele processo de desenvolvimento, desde que não me agrida emocionalmente, desde que não atrapalhe meu processo de desenvolvimento, muitas vezes a aceitação do momento da pessoa também é uma forma de trabalhar a sua evolução. Então são muitos cenários dentro do processo de um relacionamento afetivo, né? Os relacionamentos afetivos eles são importantes demais para que a gente possa se conhecer, para que a gente possa edificar, né? Agora, temas que surgem diariamente, né, e que está muito em voga nesse momento, sobre vira e mexe acontece de alguém perguntar a respeito de a relação aberta, tá? Olha, veja só, relação quer dizer que, em termos objetivos e saudáveis, uma relação quer dizer que é uma relação entre duas pessoas, ok? Quando existe uma relação aberta, veja só, nenhum nem o outro vai estar 100% com
as pessoas. Isso está muito em voga justamente porque tem toda uma estratégia ideológica que fomenta o aparecimento dessas ideias para fragilizar as pessoas e, consequentemente, fragilizar as famílias. Ok? Isso é um assunto bem amplo, bem complexo, mas você tem lugares para pesquisar. Se você for pesquisando, você vai achar quem fale sobre isso e quem fale de uma maneira eficiente, uma maneira séria, ok? Falando sobre processos de engenharia social. Se você pesquisar sobre isso, o que é engenharia social, o que é o que são o poder que uma ideologia tem, né? O poder que a ideologia do marxismo cultural tem. Né? Então, se você procurar sobre esses temas, você vai começar a perceber que existe uma grandiosa manipulação para que a sociedade comece a pensar enviesada dentro de um ponto. Porque quando tem muita gente pensando, quando tem muita gente reproduzindo uma determinada ideia, ou reproduzindo uma determinada condição, né? Repetindo. Muitas vezes você pode perceber até nomenclaturas específicas, ou seja, frases prontas, bem. Veja, não quero falar as palavras aqui para não contaminar o nosso tema, mas frases prontas, palavras prontas que se repetem, pode ter certeza que aquilo ali tem uma engenharia social para que possa servir de manipulação e manipulação social. Então isso existe, só você pesquisar que você vai achar com facilidade. Então, esse tema do relacionamento aberto, quando uma pessoa ela abre a relação, significa que ela quer vivenciar experiências, ela ou ele, o indivíduo, né? Quer vivenciar experiências para buscar um complemento a partir do prazer e, diante a isso, buscando esse complemento a partir do prazer, essa pessoa ela quer buscar esse prazer com outras pessoas. Então, essa pessoa ela busca somente o prazer. Se começa a ficar ruim de alguma forma, a pessoa, né? A pessoa que entra na relação ela é facilmente descartada. Então as pessoas elas querem viver somente o prazer, né? Somente o prazer e sem se responsabilizar com os desafios que que uma relação naturalmente tem. Então, esse tema do relacionamento aberto, ele aparece, vira e mexe aparece em consultório, né? E precisamos orientar que isso não tem a ver com o aspecto moderno, e sim tem a ver com uma manipulação social, que vem acontecendo de uma maneira expressiva, velada, mas que não é tão velada assim, porque tem pessoas que já vêm estudando, e de uma maneira onde vem contaminando a mente de muitos casais. E pode ter certeza, né? Se o casal ele vai nessa direção, é muito difícil de salvar a relação. É preciso uma, uma vontade muito significativa e o desenvolvimento também de uma fé significativa para que esse casal ele possa reintegrar a energia que tinha outrora. Então, diante a todo esse processo de relacionamento afetivo, como será que está seu relacionamento afetivo? Será que vai bem? Será que você está passando por desafios? Se estiver passando por desafios, tente perceber o que será que esses desafios ele quer ensinar para você, né? O que será que esses desafios quer fazer na sua vida, né? Então vamos olhar para isso, tá? Porque olhar
para os desafios da sua relação afetiva também é crescer interiormente. Saiba que o sentido, o sentido evolutivo de uma relação afetiva é ajudar o outro a se desenvolver e se desenvolver junto, né? E o caminho, né, do direcionamento da nossa alma é sempre direcionado para o amor e para o coração. Então, essa é a mensagem de hoje, tá? O programa Luz e Cura vai chegando ao fim. Se você não me segue nas redes sociais, no YouTube eu estou como Leonardo Alves 574 e no Instagram como Leo Alves _Las. Um grande abraço para você. Até segunda-feira, toda segunda-feira, 10h30 da manhã. Um grande abraço. Tchau, tchau.